Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora a gente vai entender um pouquinho da estrutura básica das frases afirmativas e frases negativas em língua portuguesa. Bora lá? Então, as frases afirmativas, elas vão, obviamente, trazer uma afirmação, uma declaração positiva, tá? Uma declaração de afirmação. E as frases negativas, ao contrário delas, vão trazer uma expressão de negação, de discordância, por exemplo. Então, nós temos uma estrutura muito básica, assim, nas frases afirmativas. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui: eu sou brasileiro, o professor gosta de MPB, música popular brasileira. São afirmações, são declarações, tá? São sentenças positivas. Se você observar nessa sentença, nós temos uma estrutura dividida em três partes, tá? Então, aqui, vou dividir também essa parte. Nós temos uma, duas, três partes importantes. Uma, duas, três partes importantes. A primeira parte seria o nosso sujeito, tá? Que pode ser um pronome, pode ser um substantivo, pode ser uma oração, tá? Uma sentença com um verbo. Nós temos algumas opções para ser esse sujeito, ok? Nós temos aqui na segunda parte o verbo, olha, aqui é o número um, aqui é o número 2. Nós temos a segunda parte que é o verbo, e aqui na minha primeira sentença de exemplo, eu estou usando o verbo ser, e aqui na minha segunda sentença de exemplo, eu estou usando o verbo gostar. Lembrando que eu estou usando o gostar junto com a sua preposição que vem junto, gosta dele, tá? E nós temos o complemento, tá? Que seria a nossa terceira parte. E isso forma aqui a estrutura básica da língua portuguesa, que é o SVC, sujeito, verbo, complemento. Cuidado, porque eu não estou dizendo para você que vai ser sempre assim, tá? Porque não é sempre assim. Isso é uma estrutura básica, muito comum de ser encontrada, porém, a depender do que o seu falante, o seu interlocutor, o seu autor quer dizer para você, ele pode mudar essa estrutura. Tudo bem? Mas nós temos aqui a estrutura básica de uma frase afirmativa. O sujeito, que pode ser um pronome, um substantivo, um nome, né, ou uma oração. O verbo, que vai fazer concordância com esse sujeito, e nós temos um complemento, tá? Então, por exemplo, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. O professor gosta de música popular brasileira. Então, eu tenho aqui o sujeito, meu verbo e o complemento. Eu tenho aqui o sujeito, o verbo, e aqui a gente vai chamar de complemento. Ele tem um nome específico dentro da sintaxe, mas nessa hora aqui, vamos trabalhar apenas com complemento. E vamos ver qual é a estrutura da frase negativa, porque vai dar uma mudada aqui nessa estrutura. Vejamos. Nós vamos ter o sujeito, a partícula não, o verbo e o complemento. Se você lembrar da nossa aula de apresentação pessoal, eu disse que essa partícula não, ela vem antes do verbo. Então, observem aqui. Eu não sou americano. As professoras não sabiam a canção. Então, essa partícula não, que a gente chama de advérbio de negação, ele vem antes do verbo. Você pode ver em alguma gramática escrito anteposto ao verbo, ele vem antes do verbo, tá? Eu não sou americano. Eu não sou colombiano. Eu não sou israelense. Eu não tenho filhos. Eu não tenho dívidas. Eu não tenho gatos. Então, você pode utilizar essa estrutura negativa. Tá? Você pode usar também essa estrutura para não aceitar alguma coisa. Eu não quero doce. Eu não quero ir. Eu não quero sair. Você pode utilizar para não aceitar um convite ou alguma coisa que estejam te oferecendo também. É importante vocês observarem essa estrutura da frase afirmativa e da frase negativa quando estiverem lendo
textos, lendo o nosso material, observem isso, tenham um olhar atento e cuidadoso para essa parte. Em caso de dúvida, anote sua dúvida, pergunte e a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis, ok? Um beijo para vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!